computador. Muito bem. Então, gente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por ter acessado a sala. O objetivo dessa reunião de hoje é para nós darmos umas dicas de como utilizar o padrão. Por isso que é chamado de primeiro treinamento. Então, principalmente para os novos, procure de ver direitinho a real finalidade do padrão. E para os mais antigos, que nós não tivemos essa oportunidade de ver como se aplica o padrão, vamos dar uma recapitulada. Não queremos com isso de reinventar a roda, mas sim lubrificá-la ou alinhá-la. Então vamos aqui, gente. Então, como nós falamos, gente, hoje é o nosso primeiro treinamento. O treinamento de hoje, nós vamos se dedicar mais para o básico. Não adianta ser bom, temos que saber se multiplicar. Não foque o que vem do produto da franquia. Valorize o nome da empresa e o know-how dela e procure agregar valores. A empresa já é conhecida internacionalmente. Recomendamos, principalmente para os novos, a leitura do Manual do Consultor. E também para os antigos é muito interessante nós darmos uma olhadinha, que tem muita coisa interessante. E também recomendamos a leitura do Guia Científico. O Guia do Consultor nós conseguimos no nosso escritório virtual, ele está. A gente pode imprimir ou a gente pode ler no próprio escritório. Nós vamos agora, então, focar a parte prática do nosso básico. Existem várias maneiras para chegar. Existem várias maneiras para chegar ao cliente, mas a maioria delas vai dar de entender que queremos vender alguma coisa para ele e o cliente não quer comprar. Logo, ele vai procurar se livrar o mais depressa possível e é bem provável que ele diga o seguinte: me desculpe, vou me desculpar, mas tenho marcado uma reunião e estou atrasado, por isso não vou poder atender vocês agora. E nunca mais vai nos atender, porque ele não quer comprar. Então, a Timor, para evitar esse inconveniente, ela encontrou uma maneira ideal para nós chegarmos até o cliente, sem mostrar que nós queremos vender. Então, a Timor encontrou uma maneira ideal para não mostrar que queremos vender, mas sem mostrar que quer vender. Podemos perguntar de que maneira? Esta maneira é chamada de padrão. E o que é o padrão? É muito simples. Ele é composto de duas partes. A primeira etapa é selecionar os candidatos. De que maneira podemos fazer? A Timor preparou minuciosamente um formulário onde a gente coloca o nome do novo candidato, preenchemos um pequeno questionário. Para responder ao referido questionário, é só colocar uma nota de 1 a 5 em cada coluna, ou todos são 8 colunas. A primeira pergunta é a letra A. Atitude. Temos que saber se o candidato tem iniciativa própria ou se ele é acomodado. A segunda vem a CP. Não está perguntando se, se trabalha por conta própria ou se isto ele age por si ou se necessita de auxílio de outras pessoas. Terceira pergunta. CD.
Não está perguntando se a pessoa tem centro de distribuição, mas se a pessoa tem credibilidade ou se a pessoa cumpre comprometido e se o pessoal acredita no que ele fala. Quarta pergunta: CT não é centro de tradição, é para ver se tem nomes para informar ou pessoas para indicar. Quinta, D, para ver se ele quer progredir e vencer. Sexta pergunta, E, para ver se ele quer aprender e se ele aceita ser ensinado. A sétima pergunta, F, para ver se ele tem condições de comprar uma franquia. A oitava é um divisor de clientes, então, na última coluna, que é dupla, nós não respondemos nada agora, só depois preenchido o trabalho todo. Isso ali, VRT, quer dizer o seguinte, V é vendas e RT é reunião de negócios. Mas para isso nós vamos ter que ver a folha que logo mais nós vamos mostrar. Vamos ver na parte prática o padrão. Podemos chamá-lo divisor de clientes. Os que querem só vender e os que querem formar equipe. É bem simples e prático. Vamos mostrar como preencher e como separar os interessados para a venda e o negócio. Esta é a nossa folha de candidatos. Ela é muito simples, completa e muito eficaz. Na, tá meio fraquinho aqui em cima, mas o A quer dizer atitude. O CB é conta própria. É como nós falamos há pouco. Isso ali é para ver se a pessoa tem capacidade de agir por si, sem a necessidade de auxiliar, pedir auxílio para a esposa, para amigo, para advogados, etc. A credibilidade, se a pessoa, digamos, cumpre com o prometido, se ele faz aquilo que ele promete, etc. E contatos, para ver se a pessoa tem contatos para fornecer para poder cadastrá-los. O desejo, o D quer dizer desejo, se ele quer crescer, se ele quer realmente progredir. O E é ensinável, se a pessoa aceita o ensinamento que a gente dá. O F é justamente se ele tem condições de assumir uma franquia. Boa noite, dona Maria, seja bem-vinda. Boa noite aos que estão na sala também. Desculpe que eu não os cumprimentei antes, pois eu não tenho acesso aos que estão entrando, mas muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Então, continuando com o nosso trabalho aqui. Então, essa ficha agora, eu gostaria que vocês pegassem essa própria ficha ou um papel e escrevessem uns 10 nomes. Aqui nessa primeira linha, o primeiro escreva o nome direitinho e continuando, aqui no A, vocês coloquem então de 1 a 5 a média que vocês acham que tem um cliente. No CP também, vocês coloquem de 1 a 5. No CD também de 1 a 5. CT também. No D também, E e F. Essa última deixa para depois. Tá? Vocês anotem isso ali direitinho, que em seguida nós vamos continuar. Mas para anotar a ficha, talvez vai demorar um pouquinho, então foi dada uma sugestão. Vocês fazem assim, olha, aqui nós temos colocado, como é que apareceu esse risco vermelho aqui que não consigo tirar? Bom, foi dada uma sugestão, foi colocado os nomes aleatoriamente e também as notas, aqui nós temos colocado aleatórias também. Sabe, vamos dar um caso aqui da Dona Maria, não é a nossa Dona Maria, essa é a Maria candidata, tá? Então, aqui nós temos a credibilidade dela, a atitude dela é 4. Então, vamos colocar 4. O CP, nós encontramos a conta própria, a disposição dele para decidir, botamos 4. No CD, ele tem bastante contato, botamos 3. Aqui também no CT, botamos 4. E no caso dele,
desejo dele é bastante acentuado, nós colocamos 4. E o ensinável, ele é um pouco resistente, muito bom, mas um pouco resistente, então nós botamos 3. E assim nós preenchemos todos os outros aqui com a mesma, cada qual com a sua média, nós preenchemos todos esses 10. Agora nós vamos ter um trabalhinho. Tá? Vamos fazer a soma de cada um e vamos colocar nessa linha aqui assim, a soma de todos eles. Só que esta soma, não vai qualificar ninguém, apenas vai servir como elemento de desempate. E se digamos, tiver 3 ou 4 pessoas com o mesmo número e ainda continuar empate, então vai valer a ordem de chegada. Mas para poder adiantar, vamos fazer o seguinte, nós temos feito aqui um cálculo aleatório e vamos lá então. Essa coluna aqui, essa coluna, é a soma de todos esses aqui, cada qual, de todas as notas dadas, é colocado nesse aqui, de todos eles. Então, nós temos aqui, temos de 25, 27, 26, assim vai bastante variável. Esse aqui é apenas um número para um possível desempate. O que vai valer agora para nós, que eu vou pedir uma atenção toda especial, o que vai valer são 3 letras que é considerado no marketing. E casualmente elas estão juntas aqui na nossa lista, que é a atitude, desejo e o ensinável. Então, A, D e E. Essas 3 letras é que vai ser o divisor de clientes. Desculpe a expressão, mas é isso mesmo. Isso aqui vai nos dar as condições de saber quem é quem. Então, vamos só tomar, por exemplo, aqui, novamente, a primeira. Então, nós temos a atitude, 4. O desejo, também 4. E o ensinável, 3. Então, nós temos 4, 8 e 3, 11. Vamos colocar 11 nessa coluna aqui, 11. A mesma coisa o segundo. O segundo, nós encontramos, então, outro 11. A Eva, ela conseguiu um pouquinho mais, ficou em 13. O Luiz ficou em 13. A Carla ficou em 13. O João ficou em 12. O Paulo em 12. A Leda em 10. O José em 10. E a Diva em 12. Então, como vocês estão vendo ali, nós temos vários empates. Nós temos 11, 10, 13, 13, 13, 12, 12. E aqui temos 12 também. E nós temos que separar. Como é que nós vamos fazer agora para separar esses ali? A primeira que nós vamos utilizar é justamente desta coluna, para ver qual que tem uma média maior dessa coluna. Então, nós encontramos a Eva, que tem 26. O Luiz também 26. E a Carla 25. Então, como que houve empate aqui? Ou melhor, desculpe, gente. Mas eu fiz essa soma aqui para ver se nós conseguimos de encontrar, foi colocado um erro clássico aqui, um erro proposital. Eu quero ver se vocês conseguem notar onde que está o erro que está nessa aqui. Então, veja, nós temos aqui 13, 13, 13, 13. Não é? Vamos ver então no próximo? Vamos lá então. Agora isso aqui, nós vamos completar o quadro. Vamos ver se dá para puxar um pouquinho mais para cá. Isto aqui assim tá. Então agora nós vamos completar o quadro. O Pedro que teve 27, mas ele não alcançou a média acima dos outros. Só a Eva que conseguiu 26.
Então, 26, mas nós temos também os outros 3 com 13. Mas a Eva foi a primeira que chegou. Então, o desempate, como que pelo número continua com 3 empates, então nós vamos ter que ir pela chegada, a ordem de chegada. Então, a Eva vai ser o número 1, o Luiz número 2 e a Carla número 3. E o João automaticamente número 4. E aqui nós temos a Diva, que conseguiu também 12. Então, ela é a sexta colocada. Agora nós vamos passar, então, esses números aqui, esses sextos selecionados, nós vamos colocar nesta ficha dupla. Aqui nós temos o V barra RN. O V quer dizer vendas e o RN, reunião de negócio. Então, para essas pessoas que foram qualificadas, nós vamos chamá-los para reunião de negócios. São 6. E os outros nós colocamos, então, um V, que é destinado para vendas, tem mais aptidão para vendas. Porque não adianta nós convidarmos um candidato para assistir uma apresentação de negócios se ele quer para vender, ele não vai aproveitar tudo. E não adianta nós falarmos para um candidato que ele quer fazer a rede, para nós falarmos só de venda, ele quer conhecer mais. Então, por isso que tem essa seleção. Mas vamos adiante. Feita essa seleção de candidatos, não vai parar ali, nós só vamos dar uma descansadinha, que logo, logo nós vamos recorrer a ela de novo. Mas a fábrica nos deu uma outra ferramenta muito boa para nós começarmos com o pé direito e o passo certo. É a ficha de pesquisa. A ficha de pesquisa é o formulário de pesquisa de saúde, foi muito bem formulado. Ao aplicar, temos que ter muita atenção em preencher os pontos principais, que é o nome, o telefone, ver se tem o WhatsApp e o endereço. A observação importantíssima. Quando se pergunta se alguém da família tem a patologia X e ele disser que sim, vamos anotar quem é que tem e o tempo que está com essa patologia. Antes de passar para o seguinte, vamos comentar com o cliente os transtornos que essa doença traz. Isso ali, nós temos que mostrar para o cliente que nós queremos a saúde deles e não o dinheiro deles. Então, fazendo esse processo, nós estamos mostrando que estamos interessados com a vida deles, com a saúde deles. Depois passaram para a seguinte pergunta. Ao concluir, se diz o seguinte: nós temos condições de amenizar 80% dessas patologias. Isso podemos lhe mostrar, se a gente tiver o celular, pode ser no celular, o notebook, etc. Mas a gente pergunta, nós podemos lhe mostrar, tem um tempinho para ver? E se nós acharmos que ele não tem muito tempo, nós podemos fazer o seguinte, agora então nós vamos utilizar agora a primeira ficha que nós fizemos. Como que nós sabemos as patologias que ele tem aqui? Nós vamos um pouquinho além. Então aqui nós temos a nossa ficha de pesquisa. Veja, preencher bem o cabeçalho aqui, sim, mas principalmente nome e telefone. E o endereço é muito interessante. Aqui tem um detalhe. Tem uma pergunta aqui, se ele é aposentado, sim ou não? É bom de observar o seguinte, se a pessoa é aposentada, perguntem se é por tempo de serviço ou por invalidez. A pessoa que é aposentada por invalidez, eles podem comprar para consumir o produto, mas não é interessante de oferecer a franquia para eles. Porque se a gente oferecer a franquia para eles, vão começar a ganhar dinheiro e o INSS poderá cortar a aposentadoria. Então, esse cuidado é muito importante, né? Mas aqui tem as perguntas, então. Quando a gente fizer essas perguntas,
colocar o nome da pessoa, 1, 2, 3 nomes aqui, e aqui o tempo que ela tem. E assim, seguido até o final. Aqui embaixo, nós temos 2 partes em branco. E aí pergunta: além dessas patologias que nós salientamos, vocês têm alguma outra patologia que gostaria de salientar, que vocês estão sendo afetados? Aí a gente coloca, se ele tiver mais alguma. É bom de colocar na data do início. Bom, agora, esse aqui nós vamos como se concluir o trabalho agora, então o cliente está tudo bem, tá tudo certo, e, e ele veio a comprar um produto, digamos, um combo, ou um top 4. Então nós vendemos o combo para ele, o top 4, tudo direitinho, explicamos como funciona, tudo direitinho, colocamos a data e deixamos passar uma semana e a gente pergunta então, fulano, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E como é que está? Tomando muita água? Tô, sim, bastante água, tô tomando água, bastante água. E ele tinha um segundo, um desses problemas, desses em branco aqui, ele colocou refluxo. Só que o meu refluxo não saiu, eu continuo com refluxo. E a gente pergunta para ele de novo. Está tomando? Sim, eu tomo bastante água, tomo bastante água. E aí nós não podemos uma pergunta não, porque ele já disse que ele toma bastante, mas não sabemos quanta quantidade, né? Mas nós temos uma pergunta-chave para fazer para ele, que ele não vai se escapar de uma resposta da realidade. A gente pergunta, fulano, quantas vezes tu vai no banheiro por dia para fazer xixi? Diz ele, eu vou umas 2, 3 vezes por dia. Ele se entregou, coitado. Ele se entregou que não está tomando água. Quem toma água vai bem mais vezes. Então, ali nós aconselhamos para ele para tomar mais água. Arrochamos um pouquinho, ele vai dizer, mas vê, eu trabalho fora, eu saio de manhã e volto só à tarde, por isso que eu não tomo água durante o dia. Então, o que que nós vamos fazer? Desistir? Não, aí nós vamos fazer o seguinte, aí nós vamos fazer mais uma proposta para ele, olha, é bom que tu leve uma garrafinha de água para tomar durante o dia, ou mais prático ainda, nós temos esse combo em miniatura, que é justamente para a gente colocar no esquise para a gente levar para o serviço, para a academia, para passeio, etc. Não é? E aí tu pode tomar água todo dia, porque o importante é nós tomarmos água continuamente, pequenas dosagens, mas continuamente. Que o recomendado é 1 litro para cada 30 quilos de peso, durante o dia todo. Então, ali nós estamos abrindo a porta para mais um produto, mas também orientamos o rapaz para que ele possa tomar água direitinho. Ele entendendo a nossa orientação, na outra semana nós ligamos. E daí, fulano, como é que tá? Tudo bem? Tomando muita água? Agora sim, estou tomando mais e o refluxo se foi, não tenho mais. Oh, que joia, mais um elogio para ele, etc. E ali a gente faz uma pergunta. Fulano, o senhor vai estar em casa amanhã de noite ou depois da manhã? Diz sim. Por quê? Porque eu tenho um cliente por perto, eu gostaria de passar aí para tomar um cafezinho. O fato de tomar cafezinho é uma mera desculpa para chegar até a casa dele. Então, como que ele está tomando água, já teve melhora, nós fizemos o seguinte, então, nós pegamos essa folha e nós a viramos, nós a viramos. E ali, então, nós perguntamos para ele, fulano, você teria algum parente ou algum amigo que nós poderíamos vender esse produto? Tem sim, eu tenho um irmão que está precisando. Então, vamos pegar os dados dele, colocamos os dados direitinho. Teria mais alguém? Tem meu vizinho, também está com um problema muito sério. Está com dor de cabeça seguida, tá? Mais um. E assim, vamos preencher as 5 informações. Agora tem um detalhe, gente. Tem um detalhe técnico ali, tá? Tem um detalhe técnico. Se o fulano, esse que nós estamos vendendo, ele comprar uma franquia, então essas informações que ele nos deu, nós vamos trabalhar para ele. Essas informações que ele nos deu, vamos trabalhar para ele. É uma questão ética, tá? Se não, então ficamos com a nossa, tá?
Aqui nós vamos, então, voltar um pouquinho, que eu fiz uma precipitação, mas vamos voltar aqui. Quando concluímos a pesquisa, vamos observar patologias indicadas e podemos dizer ao candidato, veja só, que, que coincidência, hoje à noite, às 20 horas, teremos uma live que vai versar justamente sobre essas patologias. O senhor poderia assistir? Ele disse, sim, então, ótimo. Então, eu vou lhe passar o link e no horário, o senhor clique nele, que em seguida vão abrir. Eles vão fazer uma explanação sobre os assuntos e depois vão passar os depoimentos de pessoas que tiveram os problemas e melhoraram. No final, poderemos conversar. Veja, até agora, nós não falamos em vender. E o candidato assistindo a live, ele se motivará, bom, será motivado e verá as pessoas que tiveram benefícios e ficará com muito motivo para fazer também. Depois de concluída a live, vamos ligar para ele e vamos perguntar o que achou. 99% dos casos, o candidato vai perguntar: é muito caro? Aonde se compra esse produto? Demora muito para chegar? São sinais de compra, gente. É tudo que a gente quer. Aí é só fechar. É uma maneira prática da gente conduzir o cliente para assistir a live. Eles vão aprender direitinho todos os produtos, mas vão principalmente ver que muita gente está usando. Temos também a outra possibilidade da gente indicar, então, o, o que quer, o que quer trabalhar com vendas ou o que quiser fazer a rede. Então, nós indicamos nas lives que tem quando que vai ter de produto e quando que vai ter de grande negócio. E a gente indica para as pessoas certas. Por isso que essa ficha é muito importante. E também esta aqui também é muito importante. Esse teste de saúde, gente, não joguem fora. Esse teste de saúde, arquive numa pasta que nós temos um xerox da família toda do cliente. Nós podemos ter lá em cima com todas essas pessoas, isso é muito interessante. Umas dicas. Procurem não mostrar ao cliente que querem vender. Procurem não se atrasar nos horários marcados. Não discutem com o cliente. Deem a razão para eles e troquem de assunto e voltem a fechar. Deixem o cliente falar, quanto mais melhor. Ele nos dá subsídios e poderemos agregar as possíveis vendas. Procurem estudar todos os produtos. Procurem estudar e decorar a hidrólise. Ela é a base de tudo. E vamos lá, gente. E vamos trabalhar. E vamos continuar. Bem, eu queria falar um detalhe para vocês. Quando vocês falarem com o cliente, procurem ter uma boa apresentação, não ir desleixado, uma boa apresentação, porque a firma que vocês estão representando é uma firma de categoria. E não falem bobagem, falem coisas sérias. Falem coisas sérias. Procure demonstrar o produto direitinho, sem fazer gozação, etc. Procure dar atendimento para o cliente. Isso é muito interessante. Depois de feita a visita, continuem visitando, falando com o cliente. Se fizerem a venda, temos que dar assistência, temos que fazer o contato com o cliente, passar informações, orientá-lo, mostrar tudo direitinho. Isso é muito importante. Um detalhe também muito importante, gente, nós temos que fazer um planejamento de trabalho. Procure fazer esse planejamento de trabalho evitando a ponta de estrela. A ponta de estrela é
um no Rio Grande, outro em Santa Catarina, outro lá em São Paulo, outro em Minas Gerais, e eu volto aqui no Rio Grande. Não, é uma sequência lógica, porque o tempo é o único material que nós não podemos recuperar. O tempo que nós gastamos, não se recupera mais. Outro detalhe também, a gasolina é muito cara, então nós temos que fazer jus a esse ponto também, fazer um programa bastante lógico para evitar o consumo excessivo de gasolina e a perda de tempo. Fazer a lista de contatos, isso é muito importante. Fazer aquela lista de candidatos, isso ali é mais importante ainda. E procurar a gente assistir às lives. Nós temos hoje um acompanhamento muito bom, um ensinamento espetacular nas lives. Nós temos a segunda com o seu Sidney, nós temos as terças com o Rômulo ou com o Orlando, nós temos muitas vezes as quartas também, as quintas novamente com o Sidney, a sexta muitas vezes tem umas lives também que pode ajudar, e no sábado de manhã nós temos um treinamento. Isso é muito importante, gente. Nós temos que nos preparar e seguir isso ali. Mas para continuar nosso trabalho hoje, que não quero me estender muito, eu vou convidar a um profissional na área, competentíssimo. Ele vai dar um auxílio e conversar com nós todos, que o que ele vai falar vai ser muito importante. Então, solicito ao mestre Gustavo para que ele assume daqui para frente. Opa, Sr. Francisco, pessoal, muito boa noite, tudo bem? Todo mundo bem? Todo mundo jóia? Deixa eu ver, agora sim. Agora eu tô vendo a carinha de todo mundo aqui. Todo mundo bem? Excelente noite a todos, sejam bem-vindos também. Sr. Francisco, obrigado, né? Obrigado aí pelo convite, mais uma vez, parabéns pela sua brilhante apresentação. Eu digo que esse primeiro treinamento é o melhor treinamento que você já vai ver na Timol. Sabe por quê? Porque ele mostra o caminho, ele mostra o norte, né? Eu costumo dizer que esse primeiro treinamento é o caminho da luz, né? Porque quando a gente não faz ele, a gente começa a ir para todo quanto é lado, a gente fica um pouco no escuro, né? Então, esse primeiro treinamento vem com esse intuito de trazer luz para os nossos trabalhos, de nortear, né? Basicamente, esse que é a palavra correta. E dentro disso, apenas quero embasar o que o senhor Francisco já vem dizendo, né? O senhor Francisco falou muito bem da nossa lista de contato. Ou seja, ali você vai dar nota para os seus clientes, mas você está fazendo o que dando nota para eles? Você está analisando o perfil de cada um. Porque a gente sabe que perfis existem vários, não existem? Tem perfil de pessoas mais tímidas, pessoas de mais ação, pessoas mais para frente, pessoas mais retraídas. Então é importante que a gente conheça esses perfis. É importante que a gente tenha, né, uma visão mais completa de como são as pessoas que conhecemos. E assim a gente pode iniciar uma conversa já sabendo o que eu vou oferecer para essa pessoa. Eu tenho certeza que você sabe que conhece pessoas que podem ser boas para o negócio, ou seja, você pode conhecer pessoas que podem ser boas apenas para a compra do produto, porque já está muito bem estabelecida financeiramente, né? É uma forma. Mas quem vai dizer isso é você, através dessa análise de contato, da lista de contato. Então, eu recomendo que você faça. Ela vai nortear muito bem o tipo de apresentação que você vai fazer e o tipo de convite que você vai fazer. Como o senhor Francisco comentou também, nós temos live de produto e nós temos live de negócios. Pessoal, uma coisa que eu vejo acontecer às vezes é: eu trouxe o cliente para a live e ele achou ruim, ele achou isso, ele achou aquilo. Pessoal, se vocês não levam o teu cliente para a live certa, ele vai achar ruim mesmo, entende? Então, você quer vender produto, leve para uma live de produto. Você quer vender franquia, leve para uma live de franquia. Não adianta você tentar levar uma pessoa que quer comprar o produto para uma live de negócios. Não vai fechar. Nem todo mundo é para Timol, mas todo mundo precisa do produto que a Timol tem. Então a gente precisa analisar muito bem esses perfis, colocar muito no papel
e termos essa noção de qual cliente pode ser bom para a venda, qual cliente pode ser bom para o negócio. Claro que numa conversa isso pode mudar. Talvez aquele cliente bom para produto pode se tornar um bom para negócio e vice-versa acontece. Mas isso só vai acontecer quando você realmente apresentar. E se você tiver já uma análise de perfil, que você faça, você aprendeu a fazer isso aqui hoje, de uma maneira simples, rápida e objetiva. É só você agora apresentar, convidar. E eu sou do tempo que eu sou de 2011, fevereiro de 2011 que eu iniciei. Então não tinha praticamente lives, não existiam, né? A gente tinha que ir no 1 a 1. Ou você sabia ou você não sabia apresentar. Era simples assim. Hoje já não. Hoje você está no melhor momento da Timol. Você tem lives todos os dias de apresentação de produto ou apresentação de negócio. Elas se misturam durante as semanas, durante a semana. Então, hoje você não precisa saber falar do produto. Você não precisa saber falar do negócio. É só você convidar. E aí, obviamente, você dá o suporte pós-reunião. E aí, você vai começar a ver o resultado. Né? Você não precisa ser mestre em falar e tal. Não, só traga para uma live. E aí, pós-live, você aplica o cheque em branco. E aí, você viu? E aí, você gostou? E aí, você consegue? E aí, viu que isso pode acontecer para você? Então pronto, vamos fechar? Perguntas simples. Simples e diretas como essa. É a técnica do cheque em branco. Futuramente a gente vai falar isso. Mas a questão toda é, pergunta sempre após uma reunião. O que ele viu? O que ele gostou? Isso é importante, porque isso vai fortalecer. E mostra que você está ali junto com ele. O peso do fechamento é nosso, não é de quem está apresentando. Porque a apresentação qualquer um faz. Né? Qualquer um, se treinar, vai conseguir fazer. Mas o fechamento cabe a nós. Porque quem convidou o teu convidado é você. Você pode trazer numa live do Gustavo, pode trazer numa live do Sr. Francisco, mas o peso do fechamento é seu. Porque ele não confia, ele não conhece o Gustavo. Ele não confia, eu sei. Quando você conhece uma pessoa pela primeira vez, você não confia nela. É difícil, não é? Então ela confia em quem? Em você. Você só tem que embasar aquilo que foi dito. Né? Então isso é muito importante. O fechamento cabe principalmente a nós. E a apresentação, que muitas das vezes a gente se perde por querer falar demais, temos todos os dias pronta aí para todos nós. Né? Prontinha. Né? Só entrar no horário. Tem de manhã, de tarde, de noite, enfim, existem várias lives que acontecem durante a semana. Né? O Sr. Francisco depois pode colocar no grupo, né, Sr. Francisco, os dias, as reuniões certinho que existem. E, obviamente, temos a melhor abordagem, que a melhor abordagem é a ficha de pesquisa. Porque uma coisa eu falo para você, você quer perder venda? Não faça a ficha de pesquisa. Você quer fazer venda? Aí você faça a ficha de pesquisa. Dentro dos 11 anos que eu tenho de Timol, a ficha de pesquisa é a melhor ferramenta para fechar negócio, para comprar um produto e até para vender franquia. Né? Aqui nós temos exímios vendedores e que podem afirmar, embasar isso que eu estou dizendo para vocês. Quando você faz a ficha de pesquisa, você tem argumento para negociar com o cliente. Você tem argumento para poder ali falar com emoção com o teu cliente, que vende a emoção. Né? Você precisa ter isso. Porque se você chega cego para poder vender alguma coisa, não vai vender. Se você quer vender um produto de R$990, um produto de valor agregado um pouco alto, né? Moderado, posso dizer assim. Se você parte de um princípio que você vai oferecer um produto de valor moderado, de qualquer jeito, não vai vender. Você não vai comprar um carro com o vendedor que está de regata e de chinelo, por exemplo. Você está entendendo? Você vai comprar principalmente da forma com que você é. Você tem que valorizar o negócio que você tem. Você tem que ir direto ao ponto. Você tem que falar bem do teu produto, principalmente. Então, se você acredita no produto, você vende. Se você não acredita no produto, você não vai vender. Só que você precisa conhecer o teu cliente. Se você conhece o teu cliente, tudo fica mais fácil. Se você não conhece ele, tudo fica mais difícil. E como que eu conheço ele? Através da ficha de pesquisa. Né? Então, eu só embaso aquilo que o Sr. Francisco falou. Hoje é muito mais fácil a gente desenvolver, a gente trabalhar, basta a gente convidar e automaticamente conversar. Fechamento é uma conversa. Se você conversa uma pós-reunião, invariavelmente você vai fazer o fechamento. Isso é um fato, né? Eu já comprovei isso, diversas pessoas aqui podem comprovar isso que eu estou dizendo para vocês. E o mais importante,
se conecte, né? O senhor Francisco vai iniciar o Impulsionar, acho que nas próximas semanas, e tem um ponto que é muito importante, o se conectar, né? Porque uma coisa eu falo para vocês, se vocês se conectarem a Timol, se vocês participarem das reuniões, por mais que muitos de vocês possam achar que as reuniões são iguais, mas nenhuma reunião é igual a outra. E todas têm algo importante a ser dito, um ponto diferenciado. E que se você, quanto mais você participa, automaticamente mais confiança você tem e mais treinado para falar do negócio você vai estar, entendeu? Você não precisa participar de todas, mas você precisa definir se você vai assistir uma por semana, se você vai assistir 2 por semana, mas a que você assistir, você vai sentar na frente do computador, vai colocar o celular na tua frente e vai focar extremamente naquilo que está sendo dito. Se você faz isso, que seja uma reunião por semana, você consegue agregar o conhecimento. E aí você vai conseguir aplicar no seu dia a dia. Você vai conseguir aplicar isso para o teu cliente, você vai conseguir aplicar isso para o teu franqueado, você vai conseguir disseminar, duplicar essa informação. Né? Então, eu convido vocês a participarem das lives. Né? O senhor Francisco não falou, mas segunda-feira tem uma reunião às 18h30 também, né? Com o senhor Francisco Montemaggiore. Né? Acho que ele não falou que essa reunião tem também, né? Mas então eu estou relembrando aqui. Porque essa reunião, pessoal, é uma reunião principalmente voltada aqui para a equipe principal. É um Zoom. Nós não estamos no YouTube. Aqui é muito mais fácil da gente interagir, da gente colocar nossas dúvidas, da gente conversar. Aqui é onde a gente treina. Aqui é onde que a gente pode falar coisas que às vezes não falariam para o cliente. Aqui é onde que a gente erra, para lá no campo a gente acertar. E se você guarda uma dúvida, por mais que você pareça que mas isso é tão banal. Pergunte, tá? Pergunte. Perguntas do tipo, silocimol é um imã? Simples assim. É uma pergunta que muitas pessoas têm. Mas silocimol é imã? Silocimol não é um plástico? Né? Então, pergunte, faça perguntas. Né? Eu estava conversando com o senhor Francisco há um tempo atrás, não sei se ele concordou comigo no momento que eu disse, né? Ele teve um tempinho para pensar, mas eu pergunto para vocês aqui. Pergunto não, mas eu posso afirmar. O bom vendedor não é aquele que conta história. O bom vendedor é aquele que faz pergunta. Então, pergunte. Quanto mais pergunta você faz, mais assertividade você tem. Então, o bom vendedor é aquele que pergunta. E aí, você gostou? E aí, você viu? E aí, você acha que isso pode acontecer para você? E aí, você acha que você pode ter um rendimento aqui? E aí, esse negócio é para você? Se você respondeu sim para a maioria dessas perguntas, então, seja muito bem-vindo ao Timol. Ou, quando você vamos começar o seu tratamento? Parece simples falando assim, às vezes parece até robótico, mas na prática você vai ver que isso sai natural. Isso é tão fácil de fazer, é só fazer perguntas. E isso a gente vai desenvolver nos próximos treinamentos. Mas esse primeiro treinamento é para você entender que você tem um caminho das pedras para percorrer. E esse caminho das pedras, eu posso dizer para vocês, ele está muito mais limpo, com menos pedras do que lá em 2011, quando eu entrei, ou 2015, ou 2016, ou principalmente desde ontem, né? Já tem pessoas que estão aplicando, tem pessoas que estão fazendo. E aqui eu quero compartilhar o que sei para facilitar e tirar um pouco de pedra do caminho de vocês. O senhor Francisco está aqui para a mesma coisa, Ivanir, assim como todos os outros que estão aqui para fazer exatamente isso. E é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente vai compartilhar. Então, o que eu tenho para ser colocado aqui é mais esse incentivo de você fazer a sua lista de contato, de você aplicar a ficha de pesquisa para você mesmo, se coloca na frente do espelho, é um excelente treinamento. Pega alguém aí que mora com você, ou pega um vizinho, uma vizinha e faça a ficha de pesquisa. Quebre o medo de fazer. Você vai ver que é muito mais simples do que você imagina. E as pessoas ficam muito mais curiosas do que você imagina também. Né? Então é isso. É isso que eu queria falar. Volta a bola para você, senhor Francisco. Obrigado, senhor Gustavo. Muito obrigado. Eu vou pedir um favor para vocês. Anotem no chat, por favor, o nome de vocês e, se puder, também o telefone, que é muito interessante. E também, se tiverem alguma dúvida que gostariam de esclarecer, porque o nosso objetivo principal é treinamento. E além do treinamento, nós estamos fazendo, a partir da semana que vem, nós vamos começar então um trabalho um pouquinho mais intensivo,
Um detalhe importante, nós tínhamos os nossos treinamentos às terças-feiras, mas era meio tarde, às 21h, e no inverno um pouquinho mais castigado. Então nós passamos agora para as 18h30, antes daquela do seu Sidney, então nós podemos unir o útil ao agradável. Tá? Então, a partir da semana que vem, nós vamos intensificar um pouquinho mais. Também fica aberta a possibilidade, quando necessário, de nós fazermos a nossa live, digamos, de apresentação ou algum assunto mais interessante. É só vocês botarem no chat que nós vamos dar um jeito de providenciar. O nosso objetivo é aquele que vocês sabem muito bem, não é reinventar a roda, e sim lubrificá-la, alinhá-la para que todo mundo possa ir bem. E naquele pensamento que a gente está falando há muito tempo, que quer queira ou quer não, agora nós temos que dar as mãos. Um tem que ajudar o outro, porque a coisa vai ser difícil daqui para frente. Então, quem sabe ensina para quem não sabe aprende com quem sabe. Porque nós estamos no mesmo barco, né, gente? Vamos remar junto. Enquanto um rema, o outro joga fora a água. Mas vamos em frente, todo mundo unido. É todos por um e um por todos. É isso que é o nosso lema principal. E estamos aí, gente. Nós não queremos ser maior do que ninguém, apenas ajudar. Queremos ajudar. Outro detalhe, gente, muito importante. Eu gostaria que todos que estão presentes hoje fiquem mais um pouquinho e assistam a live do Sidney. Vai ser muito interessante, vai ser muito produtivo para nós. Aproveitem, tire esse tempinho, aceitem, isso é muito bom. Assista, que é muito interessante. Bem, vamos abrir agora o espaço para perguntas e respostas. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, se nós não soubermos a resposta, vamos procurar e, na medida do possível, nós vamos passá-la. Sim, Ivanir, pode falar. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Eu só quero embasar o que o senhor falou. Não, deixa eu desligar agora. Só quero embasar o que o senhor Francisco falou. E talvez tem pessoas novas aqui na sala para não cometer o mesmo erro que eu cometi quando eu entrei no negócio. Eu mandei fazer 5.000 panfletinhos desse. Copiei do meu professor, né, que é o Adroaldo, o maior vendedor aqui de Caxias, talvez da Timol. E eu coloquei esse panfleto na sacolinha dos meus clientes aqui na loja. Toda a sacolinha ia um panfleto desses para as pessoas me ligarem. E não vendia, e entravam no meu site, achavam que era caro e por aí foi. Aí depois eu fiz uma FAT com o seu Francisco e aprendi o padrão. Aí eu tirei todos os panfletos da sacola, guardei de volta, tem até numa caixa, tenho ainda. E comecei a fazer a ficha de pesquisa aqui na loja com meus clientes. Aí começou a dar resultado. Que aí eu tinha a ficha de pesquisa dos clientes e o contato deles. Então, eu acredito que isso aí talvez vai ajudar alguém aí, tá? Muito importante você ter o contato do teu prospecto e não dar o teu contato para ele te ligar. Ele não vai te ligar nunca. Beleza? Um abraço. Obrigado, Ivanir. Valeu, muito obrigado. Excelente. Mais alguém? Dúvidas? Sim. Boa noite. Boa noite. Ali, seu Francisco, como selecionar os seus contatos ali? O primeiro valor tema para fazer a diferença é atitude, desejo e ensinável, né? Sim. E o segundo valor para fazer o desempate, qual é as que a gente pega aqui, considera? Ali foi a soma de todos, o que tiver o maior número, não é isso? Então, vai da escala descendente, o maior número para baixo, e na ordem de chegada. O primeiro desempate é o número, o segundo é a ordem de chegada. Como que deu três empates, então foi seguida a ordem de chegada, de entrada. A ordem de escrever.
Então, no caso, seria a segundo valor, então, é a soma, né? Então, os que tiveram o maior número na soma de todos os números, né? Exato, Ah, perfeito. exato. Ah, tá bom, então. Obrigado, era Mas isso. façam a lista de contatos, isso é muito importante. E não joguem fora, não joguem fora. E vão segurando, e depois, com a ficha de pesquisa, vocês vão ver que em casa tem mais gente necessitando. Depois, quando te vende um artigo, digamos, tu vais vender para ele um top 4, não é isso? Deixa lá uns tempinhos, depois procura de vender alguma outra coisa, o mais limpo. Nós temos uma infinidade de produtos. Nós temos, por exemplo, agora os chás, é muito interessante, são muito bons. E vai vir coisa muito boa, muito boa. Então, vamos se preparar, gente, vamos se preparar, que isso é muito importante, muito importante. E todas as pessoas que precisarem, digamos, de alguma dúvida, alguma coisa, liguem para a gente. Se a gente não tiver a resposta, nós procuramos e, na medida do possível, nós passamos a resposta para você. Mas não fique em dúvida, não fique em dúvida. Dificuldade todo mundo tem, não é isto? Ninguém nasceu nascendo, mas, aliás, ninguém ninguém nasceu sabendo tudo, aprendeu pouco a pouco, desculpe a confusão, tá? Mas o importante é o seguinte, o nosso cérebro, nós aproveitamos apenas 2% dele, é muito grande, podemos colocar muita coisa lá dentro, tá? Alguém, alguma dúvida? Podem falar, gente, agora é o momento. Bom, então, gente, a nossa reunião vai ficar nas segundas, das 18h30, geralmente uma hora e pouco, mas não vai chegar até a do seu Sidney. E possivelmente, nesse intervalo, quando surgir um tema importante, nós faremos então uma especial. E se tiver dúvidas acentuadas, embora que a gente esteja fazendo agora um profissional 1, 2 e 3 e tiver alguma dúvida, se não dá para encaixar nesse dia, e nós fizemos então uma extra, que aí nós vamos ver o melhor horário para vocês, tá? Isso não é uma ditadura, é uma democracia. 19h22, então, gente, agradeço a atenção de todos, a presença de todos. Estamos aí justamente para se dar as mãos, não é? E os que quiserem a gravação, vai ficar no YouTube, ou solicite que nós mandamos para vocês. É sempre bom ter isso ali, para tirar uma dúvida, é sempre interessante. Então, eu quero agradecer a participação do Gustavo, quero agradecer do Silvanir, a colaboração deles. E os que fizeram perguntas também, muito obrigado, que isso é muito interessante para nós todos. E a presença de você, então, foi espetacular. Muito obrigado, gente. Desculpe que eu não vou chamar o nome de todos, porque eu não tenho condição de ver na tela, aqui como temos então a tela fica pequena. Mas muito obrigado para todos, tá? De coração, certo? E volto a pedir, não esqueça de participar na apresentação do Sidney, que vai começar logo mais. Vai ser muito interessante, tá, gente? Aquele abraço a todos. Muito obrigado, gente. Até a próxima.